Da criação aos reis. Criação, Arca de Noé e Dilúvio. Vivemos em um mundo inundado com cosmovisões opostas, e entre elas existe uma que abrange perto de 1/3 da população: o cristianismo. A cosmovisão cristã é baseada na Bíblia e usa os seus sagrados textos como base de sua estrutura ideológica. A Bíblia começa com estas palavras: no princípio criou Deus os céus e a terra. Este texto responde à cosmovisão cristã para a questão da origem. A terra foi feita em 6 dias por Deus, e a Bíblia diz que a parte mais importante deste processo foi o momento em que Deus criou o homem e a mulher com suas próprias mãos e soprou neles o fôlego de sua própria boca. O pai e a mãe da primeira raça receberam o nome de Adão e Eva, e Deus lhes deu um lindo jardim, o Jardim do Éden, como seu primeiro lar. Estudiosos acreditam que ele era localizado em algum lugar do Oriente Médio, baseado nos nomes dos 4 rios que fluíam dele. Como teste de seu amor e lealdade a Deus, lhes foi dada uma única proibição. Eles podiam comer de qualquer árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A consequência da negligência desta proibição seria a morte. Infelizmente, Gênesis 3 relata Eva sendo atraída à árvore proibida através de uma serpente que falava. Seduzida pelas mentiras sobre Deus e sobre a natureza da morte, ela comeu do fruto da árvore e a Bíblia então diz que ela deu do fruto para o seu marido e ele também comeu. Como resultado da desobediência à ordem de Deus, eles tiveram que sair do Jardim do Éden, um lugar de paz, alegria e de comunhão face a face com Deus. Em consequência de seu pecado, eles testemunharam a primeira morte, pois um animal foi sacrificado pelos seus pecados, e mais tarde foram-lhes dadas roupas feitas da pele deste animal. Seus prantos se tornaram em alegria ao nascer o seu primeiro filho Caim, e mais tarde Abel, mas nada poderia prepará-los para o que viria a acontecer: o horror de ver o seu primeiro filho assassinar seu irmão mais novo. Devastado com a culpa, Caim se separou de sua família e montou um acampamento em Nod, no lado leste do Éden. E assim começou a separação entre os que seguem a Deus e os que seguem os seus próprios caminhos. No entanto, com o passar do tempo, os 2 grupos começaram a se misturar através de casamentos. Isso conduziu a se afastarem gradualmente de Deus e a afrouxarem a restrição moral. Como a Bíblia descreve isso, a maldade do homem era muito grande. Deus percebeu a situação de rápida deterioração da terra. Ele deu a seus habitantes 120 anos de tempo probatório para fazerem uma escolha decisiva. Eles poderiam escolher seguir as diretrizes de Deus sobre moralidade ou seguir as suas próprias. As suas próprias percepções de moralidade os levaram a um estado terrível de crime e violência. E se eles escolhessem persistir neste curso, Deus limparia a terra com o dilúvio. Deus instruiu a um homem chamado Noé a construir uma arca. O comprimento seria de 300 côvados e a largura de 50 côvados, aproximadamente 150 metros por 25. Hoje existem 2 réplicas de tamanhos reais da arca no mundo. Uma em Holanda e outra aqui em Kentucky, Estados Unidos. É fascinante ver quanta madeira precisou ser usada para construir a arca. Aproximadamente 14.000 árvores e ainda quão sólida ela parece. Infelizmente, apenas 8 pessoas da família de Noé entraram na arca antes da chuva começar a cair. Logo, a terra fica coberta de água e o dilúvio continua por 150 dias antes que a água começasse a retroceder. Hoje há muitas evidências do dilúvio na geologia. Se você está olhando através das lentes desse evento cataclísmico. Deus não esqueceu seu povo e, de fato, um dos pontos principais é encontrado em Gênesis 8, verso 1, onde diz: Então Deus se lembrou de Noé. Algumas vezes é no meio de uma tempestade, onde parece que Deus pode ter nos esquecido, quando estamos sendo lançados pelas ondas da vida, que então Deus faz conhecida a sua presença. O mesmo Deus que criou o mundo restaurou sua beleza depois do dilúvio.
Tenha confiança e segurança que servimos a um Deus poderoso. E o mesmo Deus que te fez pode restaurar sua beleza em você. Não importa o que você já tenha experimentado ou passado.